Olá pessoal, Guilherme Lima, Super Geniais. Vamos bater um papinho hoje sobre como lidar com a incompreensão de pessoas próximas. E eu gostaria de começar esse episódio de hoje compartilhando uma reflexão, uma experiência. E várias vezes na minha vida, pessoas da família e até ex-parceiras minhas não conseguiam minimamente me entender e tampouco entender meus projetos, meus ritmos e a minha forma de ver o mundo. E que conselho eu daria para uma pessoa superdotada que se enxerga incompreendida? Eu diria que, primeiramente, aceite a limitação das outras pessoas. Entenda que a falta de entendimento do outro é uma consequência da perspectiva das dores da outra pessoa e também do repertório da outra pessoa, e não do seu próprio valor. Pense bem os seus argumentos antes de falar. Certa vez eu revelei que estava lendo um livro, no caso, o tratado Progestologia, e para tentar convencer minha mãe, expus um argumento histórico de que na Índia os yogis eles faziam um autoenterramento voluntário e que por estar em estado alterado de consciência, eles ficavam bastante tempo enterrados, selados, e no momento certo o selo era quebrado na presença de autoridades médicas e o yogi basicamente voltava à vida. Por mais que esse argumento fosse verdadeiro, e historicamente há muitos registros oficiais disso na Índia, e essa forma específica de introdução a um assunto tão delicado foi algo bastante inadequado da minha parte. E especialmente para uma pessoa como minha mãe, que nessa época ela não tinha nenhuma erudição, a ponto de sequer ler qualquer livro sério, considerado sério. E se você achar que uma pessoa querida não vai lhe compreender, você deve ter bastante cautela naquilo que você vai falar e nas experiências que você vai compartilhar. E se você ainda depender de uma pessoa próxima a você, eu diria que aí que o cuidado deve ser redobrado. Não gaste energia tentando convencer as outras pessoas. As pessoas elas têm o direito de acreditar naquilo que elas quiserem, mesmo que não seja exatamente verdade, E na maior parte das vezes, tá tudo bem, E se você depender de alguém, é uma boa ideia, tentar lutar, para ter mais autonomia, Mas eu acredito, que mesmo sem te entender, essas pessoas próximas a você, elas vão continuar te chamando, do mesmo jeito e te admirando, se você tiver, apesar de todos os seus problemas, uma conduta, que você busca ser exemplar, E existe ainda um problema extra, que é a ideia, de construir pontos de afeto com pessoas, de diferentes perfis cognitivos, sem exigir, que essas pessoas elas já tenham um nível de informação que você tem, E quase sempre, você vai precisar, se relacionar com pessoas, que não estão no top 1% de inteligência e também por alguém, que não compartilha os mesmos interesses que você, E se você, não simplificar para se comunicar melhor, em paralelo também filtrar a informação que você vai compartilhar, provavelmente vão acontecer muitos mal entendidos. Existe ainda uma ilusão de que o amor exige concordância intelectual plena em todos os assuntos, mas o fato é que ninguém concorda 100% com outra pessoa. Isso é bem diferente de amar uma pessoa ou não. E é preciso também ainda separar a questão da intimidade emocional do debate filosófico. E por vezes a pessoa ela não está com uma companheira muito culta e tentar travar um debate filosófico com uma pessoa assim, com pouca instrução, pode não ser exatamente a melhor ideia que alguém pode ter. E também gostaria de dizer que os superdotados eles muitas vezes têm momentos de isolamento e hiperfoco. E é importante não cometer o erro que eu cometi em determinada época da vida. Em determinado momento da vida. Eu devia ter lá meus 20 e poucos anos. Tinha acabado de sair do curso de medicina. E estava ampliando a minha autopesquisa, escrevendo sobre assuntos que me interessavam. E eu tinha me isolado de propósito. Eu estava apenas tentando me reaprumar na vida para ver quais seriam os próximos passos. E esse foi um dos períodos que eu mais estudei. E nessa época, eu não soube me comunicar bem com minha família sem causar pânico, E o fato, é que eu experimentei uma pressão muito forte, para que eu fizesse algo, E eu terminei, tomando a decisão precipitada de sair de casa,
E se você estiver, né, precisando de um tempo de refletir, estudar, né, tente se comunicar de forma mais efetiva. Muitas das incompreensões vêm porque a outra pessoa ela acha estranho essa questão da pessoa entrar em hiperfoco e se isolar, né, do mundo exterior. Né. E, se possível, né, busque ajuda profissional para que te ajudem, né, a esclarecer as pessoas próximas, né, de que isso de hiperfoco e isolamento também é normal, né, para uma pessoa que é superdotada. Né. E algumas vezes, né, na minha vida eu conheci pessoas simples, formidáveis, né, que mesmo que não me compreendendo, né, tinham um acolhimento prático muito superior. Entre elas, né, uma senhora que era doutrinadora na Igreja Católica. E por vezes, né, a ajuda vem de quem menos você espera, né? E isso é uma lição espiritual, né, para a vida muito importante, né? Então, pessoal, era tudo que eu tinha para dizer por hoje. Forte abraço. Tchau, tchau.